vamos entrar em outra polêmica que já está há algum tempo. Inclusive, tinha previsão de inauguração para agora, meio do ano, a tirolesa do Parque Bondinho Pão de Açúcar. Só que a Justiça mandou paralisar a obra, pelo menos por enquanto, né, Luana Bernardes? Bom dia para você. Agatha, bom dia, Rodolfo, Dônula e aos nossos ouvintes. A Justiça Federal suspendeu as licenças do IPHAN nas obras da tirolesa do Pão de Açúcar e também determinou a paralisação dos cortes ou perfurações nos morros Pão de Açúcar e Urca. Essa decisão é do juiz Paulo André Espírito Santo Bonfadini. E essa decisão foi tomada com base em um relatório antigo do Ministério Público Federal, que a gente já trouxe aqui, que indicava risco maior do que o aceitável. O MPF também alega que a intervenção modifica a paisagem cultural e provoca um dano irreversível ao patrimônio geológico nacional. Claro, a gente procurou o Parque Bondinho Pão de Açúcar, que disse que ainda não foi intimado sobre essa decisão e disse também que assim que tiver acesso à decisão da Justiça, vai se manifestar para reiterar a legalidade das obras. O IPHAN também foi procurado, mas até agora não respondeu. Bom, diga, dona. Assunto gostoso. Não, assunto gostoso. Essa história da tirolesa, eu acho interessante, a gente abordou e acho que a gente tem que abordar bastante essa história, porque quando a gente vai tocar um projeto como esse, num lugar tão mundialmente conhecido, tão sagrado pra gente, claro que não vai ter consenso, mas é muito importante a gente ouvir todas as partes, né? Ouvir os moradores, ouvir os ambientalistas, ouvir os alpinistas, e se não há um consenso, o que o outro lado está dizendo? Porque a gente amadurece o projeto em si. Ainda que não haja um consenso no final dessa história, a gente tem que ouvir todo mundo. E a gente não pode tocar determinadas coisas na vida, isso vale para tudo na vida, sem ouvir o outro lado. E o outro lado, o lado contrário à tirolesa, tem se manifestado de uma maneira muito contundente, de uma maneira assim, muito forte em redes sociais. Então é importante ouvir o que tem ali. Claro, pode ser importante para a cidade, pode ser bacana, eu acho que pode ser lindíssimo, não tenho dúvida nenhuma, mas não pode ser feito no atropelo. Então eu acho importante ouvir o que todo mundo tem a dizer, e esse posicionamento do Ministério Público Federal é puxar o freio de mão para vamos ver o que está acontecendo. Todas as licenças temos, todos os parâmetros técnicos foram atendidos. Eu acho bacana, eu gosto dessa discussão de a gente ouvir todos os lados para encontrar um caminho que atenda todo mundo, ainda que haja descontentes ao final do processo. Desde o começo do processo a gente vem falando sobre esse assunto e diante do que a gente tinha de informação e do que era colocado, eu me manifestei aqui algumas vezes favoráveis ao projeto. Algumas coisas do tipo, mas a tirolesa do jeito que ela vai ser colocada vai provocar barulho, alguma coisa do tipo. Eu disse, olha, mas é dentro do horário permitido, não é um barulho assim, tipo fogos de artifício todos os momentos. Mas vai aumentar o movimento na Urca. Pequeno, são algumas dezenas de pessoas que poderiam descer. Mas aí você vai botar ali e altera tanto assim a paisagem, tá? Eu tô falando da paisagem, olhar... Não altera tanto, você tem ali o bondinho, você vai botar 2 cabos daquele para descer pessoas, mesmo assim não descem 5 a cada minuto, uma a cada não sei quanto. Não. Mas é a segurança do processo, a segurança da atividade. Eu falei, poxa, mas a segurança da atividade, por que a gente está colocando isso? Tem tirolesas no mundo inteiro, tem uma que liga Portugal à Espanha, que aliás é a que eles se basearam para fazer. Por que quem está preocupado com segurança, se há 10 anos os bondinhos estão lá e nunca houve um acidente grave, preocupante, zero? Então a gente está partindo do pressuposto que ali tem segurança, eles sempre operaram com segurança, né? Então, e aí o ponto que sempre acabava ficando também era a intervenção no local, no morro, no espaço. O que era colocado pra gente, isso foi falado no ar. Eu lembro, Agatha, que eu perguntei no ar pra gente qual era o tamanho da intervenção, o que se dizia, etc. Era de que a intervenção era uma intervenção mínima, pequena, nem observada, ainda mais lá de baixo, de longe, não sei das quantas, mas de uma perfuração para que você ali, com a perfuração, com todo o cuidado, etc., conseguisse colocar meio que a âncora do negócio e toda a segurança. Ou seja, sempre foi dito que era um impacto pequeno. Vídeos foram viralizados recentemente, e eu mandei para a Agatha, para o Dônula, mostrando que seriam imagens
de modificações na rocha ou impactos na rocha. Eu não sei se aqueles vídeos, Agatha, são verdadeiros. Porque se são, eles são bem diferentes. Caso eles sejam verdadeiros, são bem diferentes do que havia sido prometido por eles da concessionária para colocar a tirolesa. Ali mostrava um impacto muito maior do que sempre foi dito e foi falado. Então, se o impacto é o pequeno, como estava lá atrás, dito e prometido, e as autoridades estão com várias lupas em cima disso, e tem que estar mesmo, eu continuo manifestando, se era daquela maneira, que eu acho que para o Rio de Janeiro é uma atração turística, tem segurança de uma maneira geral no mundo, e o bondinho de uma forma geral também coloca. É bacana, é uma vista linda, maravilhosa, etc. Não é uma descida super radical, você vai... Então, por mim, tudo certo. Pelo contrário, bacana para a cidade. Agora, se for um impacto gigante, se a informação que era dada não é verdadeira, se o impacto é monumental, se aquela imagem ali é verdadeira, então tô fora, não foi o que foi dito, falado, vendido, inclusive pelas autoridades municipais, inclusive pela prefeitura, que era favorável ao assunto. Então, como disse o Dônula, como isso não muda a nossa vida, não é também aquele negócio do tipo, sem isso a cidade não vive, dá um freio de arrumação, conversa, ouve, entende o impacto do negócio, que é o que parece que agora está acontecendo, para saber se avança ou não. Tem um outro detalhe aqui, Rodolfo. Ui, desculpa, Agatha, perdão, você. Ladies first, imagina, eu ia só trazer o que está no relatório do Ministério Público Federal, né, que foi em relação ao que eles apresentaram de alteração. O que o MPF disse é que algumas alterações no perfil natural do terreno foram identificadas por demolições nas rochas para fixação dessas novas estruturas. Desde o início, o Parque Bondinho Pão de Açúcar, que é responsável pela obra, disse que iriam ter algumas perfurações até para nivelamento. E aí, nesse relatório do MPF, aparecem essas fotos com essas perfurações e que traria, sim, alteração. Mas foi o que o Rodolfo falou. Agora eles colocaram... Aquela imagem que eu te mandei, Agatha, se confirma como sendo imagem? Lembra de um vídeo que eu te encaminhei? Que saía água que me passou? Da pedra, chuva, né? Da pedra. Que era um corte grande na pedra. Aquilo ali está confirmado, repita, confirmado, aquela imagem é de lá, senão a gente tem que apurar, porque se for, meu irmão, é uma interferência muito maior do que foi prometido. Alguém responde para você objetivamente ninguém respondeu aquilo? Ainda se é de lá, exatamente. O pessoal da assessoria aí da Bom Dia tem que dizer, é de lá? Mas é isso. Ou não é. Porque senão não dá para ficar circulando um vídeo dizendo que é de lá e ninguém disse ou não é, pô. Não, vou Sim, esse tema gera... Sim, esse tema gera muito comentário. Aqui a Andréia Barros, na nossa live, no YouTube, ela fala, olha, o Dônula, dá uma lida no projeto que fala sobre uma gama de empreendimentos para fomentar o pão de açúcar. Então a tirolesa estaria dentro de uma gama de projetos. Então tudo isso tem que ser discutido de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito aberta, diálogo o tempo todo, né? Então parece que a tirolesa faz parte de um bojo, né, de projetos maiores ali para a região, e isso tem que ser discutido num bairro tão delicado, em que os moradores têm um envolvimento, uma paixão pela Urca muito grande, um bairro que tem características muito próprias. Então, diálogo sempre, transparência, sempre. Valeu, Lu. Obrigada pelas informações. Valeu, Lu. Obrigadão, valeu.